Fala, Fartano, olha só, um assunto que é de máxima importância, porque muita gente come bola nessa matéria, muita gente deixa de lado, e muita gente se assusta já de cara quando começa a falar nesse assunto especificamente, que acha melhor deixar de lado, que não vai ter condições de estudar e se preparar para esse conteúdo. Mas não, perceba que muitas questões vão ser questões fáceis, previsíveis até mesmo, e você consegue resolvê-las com um mínimo de conhecimento, conceitos associados a essa estrutura. Estamos falando aí do sistema operacional Linux mais especificamente. O Linux ele traz questões de modo conceitual. Então, quando você pega aí no seu edital esse tópico, justamente vão vir questões mais conceituais, do tipo, olha, o sistema operacional Linux é um sistema operacional open source, de código aberto, e aí você tem que ter cuidado, porque às vezes vem questões sobre Linux no edital, e eles podem cobrar questões sobre a licença de software open source, sobre o código-fonte aberto e tudo mais, todas as liberdades de software, mesmo sem que o edital tenha escrito lá que vai cobrar licença de software. Porque é uma característica do Linux ser o principal representante desse grande universo que é o software livre. Então, ele é, sim, um software livre. Mas quando a gente fala no Linux, ele tem algumas outras características também bastante pontuais, que são argumentos de questões. Como, por exemplo, quando a gente fala no Linux, esse sistema operacional ele se diferencia do sistema operacional Windows pela questão do fato dele ser case sensitive. O que é ser case sensitive? Quer dizer que ele vai diferenciar os caracteres maiúsculos dos caracteres minúsculos. Em outras palavras, você escrever lá, criar uma pasta assim, é diferente de criar uma pasta com este nome. Porque para ele, a letra A maiúscula e minúscula são letras distintas. E na verdade, você vai perceber que você tem uma gama muito maior de possibilidades que podem ser aí feitas de combinações para você poder criar uma pasta. Então, tem que ter esse cuidado num outro momento. Imagina que você está usando Linux e é habituado com essa ideia de ser diferente, maiúsculo e minúsculo, e de repente você copia essas duas pastas que estavam ali no mesmo lugar, copia para um dispositivo removível que vai ser aberto depois no Windows. Aí você vai perceber que, opa, pode vir dar problemas, embora normalmente há uma certa busca por compatibilidade, mas é sempre bom ficar atento a esse tipo de circunstância para não cair aí em problemas e não entender o porquê isso aconteceu. Então, para o Linux, maiúscula e minúscula são diferentes. Agora, olha um ponto importante. Quando a gente fala do Linux, ele usa essa característica principalmente nos comandos. Lá no terminal, lá na hora de executar comandos. A grande maioria dos comandos são utilizados com letras minúsculas. Assim como a gente vai olhar os diretórios do Linux e eles são em caracteres minúsculos. Tem aí umas situações mais específicas, mas a gente vai observar. Por quê? É aquela regra, ele faz diferença. No Windows, digitar um comando dentro do prompt de comando com letra maiúscula ou minúscula, para o Windows não vai fazer diferença. No Linux faz. A questão de senhas, isso aí é independente, tá? Em termos de senhas, letra maiúscula ou minúscula, para senhas, seja no Windows, no Linux, faz sim diferença, mas isso aí é outra história. Aqui a gente está falando de usar o sistema no cotidiano, abrir pasta, renomear arquivo, entrar nessas estruturas, e principalmente, como disse, os comandos dentro do terminal. Agora, além dessa característica, a gente precisa olhar para os sistemas de arquivos que o Linux utiliza. O Linux ele tem os seus sistemas de arquivos padrões, que a gente vai mencionar aqui, claro, de acordo com a sua versão, que a gente também vai entender. Mas você vai observar o seguinte, quando a gente fala no Linux, o Linux ele tem aí como sistemas de arquivo, os tipicamente citados, o ext, o xfs, o jfs, o razerfs e o b3fs, ou simplesmente o btrfs. E aqui é fácil. O FS, na maioria que você vai encontrar, né, tirando o ext, que é o extended, a extensão, né, a ideia de estendido, o FS vem justamente da palavra sistema de arquivo, file system. Então você tem aí vários sistemas de arquivos e não tem muito para onde correr não. São siglas e tem que ter o cuidado para não confundir com outras. Então é decorado mesmo, não tem para onde correr. Agora olha só, o ext padrão que a gente tem aí na maioria das distribuições Linux é o ext4. Já foi proposto o ext5, só que ele tinha muitos problemas de instabilidade e não vingou. Mas você tem aí definidos o ext1, 2, 3 e 4. Acontece o seguinte, estes são sistemas de arquivo característicos do universo Linux. Mas há também aqueles como o NTFS e o sistema FAT, pegando as suas variações, FAT12, FAT16, FAT32, assim como o sistema de arquivos exFAT, em alguns momentos até mencionado como FAT64,
Esses sistemas de arquivos são sistemas de arquivos que o Windows trabalha tipicamente, mas é importante destacar eles pelo fato de, se eu tiver um computador e esse computador tiver mais de um sistema operacional instalado, o que é naturalmente possível, eu posso trabalhar aí com 3 partições de disco. Por que 3, sendo que tem 2 sistemas? Uma para o Linux, outra para o Windows e uma terceira partição só para guardar os arquivos, os dados. E aí a pergunta que pode surgir numa prova é, essa terceira partição, que eu desejo que seja manipulada tanto pelo Windows como pelo Linux, no momento em que cada um desses estiver aí sendo utilizado, qual é o sistema de arquivos recomendado? E aí você tem justamente esse cenário onde que o NTFS é o mais recomendado, porque tem aí maior suporte, maiores recursos, é o mais novo, tá? O FAT ele é mais genérico. O FAT é comum para você encontrar em pendrive, em HD externo, até 2 TB, o FAT é o padrão. Mas isso porque é o mais compatível com equipamentos do mercado, TV, som e assim por diante. Então, a recomendação para que o Windows e Linux enxerguem é usar o NTFS, porque o Linux reconhece, consegue trabalhar, e o Windows usa como padrão. Então, referências aí. Você vê, por exemplo, que o XFS é padrão de algumas distribuições Linux, o Ext é de outras, e isso varia, tá, dentro do mercado de distribuições. Mas entender principalmente que são sistemas de arquivo. Tá, professor, o que o sistema de arquivo faz? O sistema de arquivos, ele é como se fosse o mapa do HD descrevendo exatamente como eu devo gravar e ler as informações ali dentro, ou recuperar, né? Recuperar no sentido de ler as informações dentro do disco. De que modo? Ele vai dizer o tamanho de cada unidade da alocação, onde é que eu começo e onde termino, como eu faço a leitura, o que eu devo entender daqueles dados. Ou seja, ele é essencial para que eu possa conseguir manipular os dados dentro do disco. E é uma informação associada ao sistema operacional diretamente. Ela, por exemplo, é uma característica que impacta na hora que você vai dizer assim, olha, quais são a quantidade máxima de caracteres que eu vou poder utilizar na hora de trabalhar com o nome de arquivo ou pasta. Isso aí vai depender do sistema de arquivos que tiver em uso. Por exemplo, o NTFS vai suportar no máximo 256, na verdade 260, né? Seria o correto dizer, caracteres. Ele tem alguns arredondamentos aí, mas são 260 caracteres que ele oferece para que você possa trabalhar. Agora, os outros sistemas variam. Então, de acordo com cada um, nós temos opções, caminhos, estruturas diferentes. Agora, olha só. O que você tem que ter muito cuidado com o Linux, e eu acabo atribuindo a um problema. Por que o Linux não se tornou tão popular quanto o Windows? Por um fator inicial. Lá no começo, ele só tinha interface de texto. Depois de um tempo, quando o Windows já estava no mercado com a janelinha e tudo mais, aí que o Linux começou a ter também janelas, interface gráfica. Ok? Mas mesmo quando ele entrou com janelas, e ele entrou assim muito à frente da Microsoft, trazendo muitos recursos, muitas características de interação visual, bem bonito mesmo. Mas por que ele não ganhou espaço? Por conta, eu julgo, das distribuições. Uma vez que o Linux é software livre, você pode pegar uma versão Linux e falar, pô, eu não gostei disso, vou lá e faço diferente e gero uma nova versão Linux. Pois é, mas aí cada versão é diferente. O usuário não gosta de aprender coisas novas. Você está aqui assistindo às vezes essa aula relutante. Pois é. Então, essa dificuldade das pessoas em buscar o novo, querer aprender o novo, ela acaba barrando um pouquinho aqui. Por quê? Olha, quando você pega o Windows 7 para o Windows 10, quando você fala, pô, tem que aprender a usar o sistema de novo, já cria um ranço, uma barreira. Então tem que ser algo que seja agradável, que seja atrativo para levar você para lá mesmo. Mas agora imagina no Linux que isso vai mudando constantemente. E o pior, que mesmo quando você acha que o negócio é para ser uma versão Linux que ela vai ficar daquele jeito, não, ela mesma muda. Então isso porque software livre, aí, código aberto, qualquer um pode fazer modificações e criar versões diferentes. E é justamente dessa característica, batida lá nas liberdades do software livre, que você pode pegar e distribuir essas novas melhorias, mudanças que você fez dentro do software. E é daí que surge o termo distribuição Linux, que não é nada mais do que uma versão desse sistema. Só que olha só o entendimento da coisa e a problemática. Torvald, o criador, aí, o pai do Linux, ainda vivo, ele diz que, justamente, o Android é um sistema operacional Linux. Para ele, o Android é Linux. Google, pai do Android, criado a partir do Linux, diz que não, o Android não é
Linux. Mas onde é que está o ponto de argumento? Está justamente nesse entendimento do que é uma distribuição. Então pensa assim, lá atrás, no começo, o que o Torvald fez? Ele pegou, montou um kernel, um núcleo bem fechado lá, básico, e agregou algumas funcionalidades que ele julgou assim, minimamente necessárias para que o sistema operacional funcionasse para qualquer usuário. E aí ele criou o pacote chamado GNU. Então, é como se você pensasse assim, eu tenho o cru, a parte mais enxuta interna, e eu tenho esse pacote GNU. É aí que o Google fala, olha, eu usei essa partezinha azul aqui, o núcleo. Eu não usei nada desse pacote GNU Linux. E a regra é que sistemas baseados no pacote GNU Linux é que tem que ser mencionado os sistemas Linux. O que eu usei foi o núcleo mais básico dele. Então, eu me baseei nele, eu admito, sim, mas eu não sou mais o sistema Linux porque eu sou completamente diferente, eu trabalho com um universo diferente. Então é aí que você começa a entender. Então, esse GNU aí, né, esse pacote do GNU, né, esse GNU Pack, é esse pacote de recursos, ferramentas, funcionalidades que foram agregados. E hoje, quando você tem um lançamento, uma nova atualização do Linux, quando sai lá, olha, sai um novo kernel, a regra é que sai esse kernel, né, esse pacotezinho completo aqui já. Aí, se você quer o básico, você tem que fazer a separação, tal, da coisa. Vai sair esse pacotezinho completo. Ok. Aí, alguém vai lá, pega essa estrutura, junta com o servidor de arquivos, tá? Ou melhor dizendo, servidor de tela, né? Servidor de imagem. Então, aqui eu vou colocar servidor de interface, que é esse carinha, servidor. O nome dele é servidor, sim, porque ele vai prestar um serviço. E esse servidor X11, ele também é chamado de servidor X-Window. Olha o problema. Teve uma questãozinha aí, meio recente, né, da CESP, em que ela colocou assim, ó, X-Windows. Só que o nome desse negócio aqui é X-Window e não Windows. A banca aceitou, mesmo com o S lá sobrando e tudo mais. Então não foi um empecilho para ela, mas o nome correto seria X-Window. A ideia desse cara é ser a estrutura básica para que o ambiente gráfico possa conversar com o núcleo do sistema. Então ele oferece essa estrutura. E aí alguém pega, então, esse pacotezinho básico, junto com esse servidor de interface gráfica, esse servidor X-Window, e faz a combinação. O que ele coloca nessa combinação? Ele vai pegar um pacote de aplicativos e vai escolher uma ou mais interfaces gráficas, e inclusive ela pode ser modificada. Já vamos falar um pouquinho dela. Então pode ter variações dela também. E aí cria esse pacotão. Esse pacotão aqui é o que a gente chama de distribuição. Então isso aqui, toda essa ideia, essa estrutura, é o que a gente chama de distribuição Linux. Você criou a sua versão, com um conjunto de aplicativos. Quer ver um exemplo? Aqui eu coloquei alguns nomes das principais distribuições. No seu material, você tem um link para acessar ali vamos dizer, a árvore genealógica do Linux. É um negócio gigante, eu não consegui colocar no material justamente porque ela precisa ser visualizada na mais alta qualidade dentro do navegador, lá com a imagem SVG. O que acontece é justamente que ele vai trazer todo o histórico da criação. Isso pode cair? Sim, principalmente olhando para esse núcleo das principais distribuições. Então pensa assim, você tem algumas origens básicas. O Debian, a Red Hat, a Slackware, o Arch Linux surgiu mais depois. Existem outras origens aí do grande universo Linux, que partiram lá desse aspecto básico. Peguei o núcleozinho e vou criando a partir disso. Ok, vamos pegar o Debian. O Debian é uma das mais reforçadas no Brasil. Por exemplo, no governo do estado do Paraná, só usa-se o Debian. Então, no projeto chamado Paraná Digital, o governo do estado usa só o sistema Debian. E esse projeto ele meio que se expandiu para alguns outros órgãos. A Caixa Econômica tentou implantar, mas pelo visto acabou voltando para o Windows, não se acertou com o sistema. Mas há toda aí uma participação desse projeto no Brasil. E a gente tem um núcleo muito forte de mantenedores do universo Debian. E aí que está um ponto importante, ter essa manutenção constante. E aí o que acontece é que o Debian é um sistema bastante travado. A gente costuma dizer que é engessado, ele não tem muitas liberdades para você fazer ajustes, adaptações nesse sistema. O que acontece? Alguém foi lá e falou, pô, isso aqui é legal, mas eu queria deixar algo mais agradável para o usuário. E aí nasceu o Ubuntu. Por quê? O Debian é esse núcleo com uma interface gráfica, o GNOME, e aí alguém foi lá e colocou um conjunto de aplicativos. O Ubuntu falou, vamos ajustar um pouco a coisa, vamos deixar melhor a parte gráfica, vamos colocar alguns aplicativos a mais que sejam mais necessários para o dia a dia do usuário, e ele lançou o Ubuntu,
que se tornou uma das distribuições Linux mais populares dentro do universo Linux, que teve o maior número de usuários domésticos. Só que o poder dela ficou por pouco tempo. E ela mesma teve variações, como por exemplo o Kubuntu, que é uma versão, na verdade, que usa a interface gráfica KDE, que a gente vai falar ali adiante. Então, outro que nasceu do Ubuntu foi o Linux Mint. E olha só que legal, você pode ver que tem duas vezes ele aí, né? O Linux Mint, ele é uma versão que nasce a partir do Ubuntu e hoje é uma das que mais tem usuários. Ela tomou o espaço do Ubuntu. Sim, tomou o espaço do Ubuntu. E tem versão dele que, em vez de ser baseada no Ubuntu, usa o repositório da Debian diretamente. Então, baseado no Debian. O que é esse repositório? Imagina que é um armazém onde que eu tenho funcionalidades. Então, eu tenho lá o armazém do Debian e eu tenho o armazém do Ubuntu. É você escolher. Eu quero pegar coisas do armazém do Debian ou quero pegar coisas do armazém do Ubuntu. É isso que vai dizer qual que é a tua base de criação, se é em cima do Ubuntu ou em cima diretamente do Debian. E aí você tem variações como o Knoppix. O Knoppix em si não é importante, mas é para mostrar a hierarquia dele, né? A genealogia dele. Que o Kurumin, que foi a versão Linux brasileira, puramente brasileira, nasceu a partir dele. O Kurumin morreu lá na versão 7, né? Quando o Morimoto falou, ó, gente, ele perdeu a sua finalidade. O Morimoto criou o Kurumin com a intenção de ter uma versão em português do Linux. Só que a partir do momento que o Ubuntu ganhou espaço, começou a ter versões traduzidas para todos os países do mundo, ele falou, ó, gente, não tem mais porquê, eu vou encerrar o projeto. Se alguém quiser dar sequência, fique à vontade. E ele vendeu o código-fonte e tudo mais do Kurumin para a União Europeia. E aí uma versão Linux interessante e importante para termos de segurança é o Kali Linux, que na verdade antigamente era chamado de Backtrack, e mudou de nome aí ao longo do tempo. Então, esse Kali Linux é uma versão dotada de inúmeros aplicativos, ferramentas, recursos para segurança. Então tem um monte de coisa ali para teste de segurança de rede, e você não encontra outras. Então o que alguém fez? Foi pegar a estrutura básica do Ubuntu, foi pegar a estrutura básica do Knoppix, do Debian, alguém pegou essa estrutura básica que já estava ali pronta, do pacote GNU e mais alguns aplicativos, e agregou mais coisas, ou tirou, mudou alguma coisa, e lançou uma versão nova. Existem mais de 300 distribuições Linux oficiais hoje em atividade. Então, olha a dificuldade de você decorar todos os nomes. Por isso que é importante entender alguns preceitos. Aqui são nomes de peso, principalmente esses que estão em vermelho, e aí, né, alguns destaques para o Ubuntu, para o Linux Mint, para uma nomenclatura que nasce aqui, ó, desses dois aqui, do Mandrake com conectiva, nasceu um negócio chamado Mandriva. O Mandriva é uma versão Linux recomendada também para o usuário doméstico. Então, dentre os usuários que queiram sim, conhecer o Linux, eu diria mais para conhecimento pessoal do que para prova. Não é necessário que você instale para fazer uma prova de concurso. Você precisa aí o quê? Recomendaria o Linux Mint, que é o que eu uso. Outro que é recomendado é o SUSE, não está aqui nessa lista, mas é importante também se tem no seu material. E o Mandriva. São as recomendações para usuários domésticos, por serem mais acessíveis, mais práticos e já terem um pacote de aplicativos para o dia a dia do usuário. Beleza. Agora olha só, Red Hat é uma versão Linux que ganhou muito espaço para o universo de servidores de internet. Só que eles começaram a cobrar pela manutenção. Linux pode cobrar, não a licença, mas as suas manutenções, atualizações, recursos de segurança. E aí o Fedora nasceu justamente a partir dele. Mas existem outros filhos, né? O CentOS, o Mandrake, né? Só que eles morreram. O Mandrake e o Conectiva meio que tiveram que se fundir, senão ia morrer. O Slackware é uma linha paralela. Agora, o Arch Linux ele é importante, além do fato de ser uma linha paralela, porque o Arch Linux é a única que o Torvald, o pai do universo Linux, chega e fala, ó, esse aí é meu filho, esse aí é legal. Esse aí é 100% livre, ele não possui características do software proprietário. Só que olha o que isso implica. Se eu for pegar, por exemplo, uma música MP3, uma música MP3 é um arquivo proprietário. E esse arquivo proprietário não pode ser executado no Arch Linux, que é proprietário. Então você teria que converter essa música para OGG, que é o OG, e aí então conseguir ouvir a música lá dentro do Arch Linux. Então, não é tanto uma vantagem assim, né? Pois é, mas tem aqueles que precisam e preferem que seja 100% livre. Então a ideia de criar uma nova versão, pensa aqui no Ubuntu. Tem alguns filhos do Ubuntu chamado Edubuntu e tem o Ubuntu Studio. Vou pegar esses dois. O Edubuntu, ele tem um monte de aplicativos de jogos educacionais. O Ubuntu Studio, né, ele traz aqui várias ferramentas para edição de vídeo, imagem, áudio, todas dentro dele. Então esse pacote, essa combinação, eles chamaram de uma distribuição. Algumas distribuições têm uma característica, por exemplo, essas que começam com a letra K,
ela já é algo sugestivo, dizendo que a interface gráfica que está ali presente é uma em específico. E vamos olhar para essa ideia. Quando a gente fala em interface gráfica, você tem o servidor X, que é comum, qualquer distribuição vai ter, né, esse servidor gráfico, e em cima dele eu posso estar utilizando uma interface gráfica de usuário, também chamada de GUI. Então, interface gráfica, usuário, Graphic User Interface. Pode ser citado na prova como gerenciador de interface gráfica. Então, sim, cuidado com isso. É mais fácil decorar esses nomes, e é para decorar esses nomes, principalmente do Cinnamon para cima, porque são menos do que decorar todas as distribuições, como você vai poder ver lá naquele mapinha, né, naquela árvore genealógica. É muito nome, e muitos nomes estranhos dentro desse contexto. Então é muito mais sucinto você decorar esses aqui. Por quê? As perguntas que fazem alusão aqui são de duas formas. Tem sim aquelas que pedem a genealogia, falam, olha, o Fedora nasceu do Red Hat, sim, o Ubuntu nasceu do Debian, sim. Então eles trazem essa menção, não tem muito para onde correr, aí são nomes mais de peso, precisam ser conhecidos. Como eles vão lá e colocam uma questão do tipo, ó, são distribuições Linux. E aí ele cita alguns nomes. E aí você percebe que aparece isso aqui no meio. GUI, interface gráfica, não é distribuição, é interface gráfica. Então você vai por eliminação. Você sabe que isso aqui são nomes de interfaces gráficas e não nomes de distribuições. Sim, vão estar dentro do todo, mas uma coisa é a interface gráfica, outra coisa é a distribuição. Então, você tem aí dois nomes primordiais, o GNOME e o KDE. O GNOME foi evoluindo ao longo do tempo. Só para você ter uma noção, é como se ele tivesse nascido lá o GNOME e, com o passar dos anos, ele foi sofrendo atualizações até chegar no GNOME que ele é hoje. Ou seja, ele passou por um processo de evolução. Ok. Só que nesse processo de evolução, em alguns determinados momentos, a mudança sugerida não agradou a alguns usuários. E quando passou essas mudanças, alguém foi lá, pegou a versão antes da atualização, que é a ideia do software livre, eles são software livre também, tem o código-fonte aberto, alguém foi lá, pegou esse código-fonte e fez uma nova versão a partir daquilo. Aqui nasceu o Mate, essa outra interface gráfica. Passado um tempo, depois de outras atualizações, foi lá e alguém falou, putz, eu também não estou gostando do rumo que está tomando, essa nova mudança aí não agradou mais. E ele foi lá, pegou o último código que ele gostava, falou, vou criar a minha versão. E nasceu o Cinnamon. Então, Cinnamon e Mate são, em algum momento, iguais ao GNOME? São. Então, se eu pegar, em determinado momento, eles eram a mesma coisa. Mesma coisa o Cinnamon e o GNOME. Então, eles são sistemas de gerenciamento de interface gráfica. Não são sistemas operacionais. Cuidado com isso. O que eles fazem? Eles vão gerenciar todo o ambiente gráfico. Só para ter uma noção, o GNOME e o KDE, eles tinham duas prerrogativas bem diferentes. O GNOME ele queria um ambiente completamente diferente do Windows. Então ele oferecia para o usuário, na sua área de trabalho, uma barra lá em cima e uma barra lá embaixo. Hoje em dia uma barra só, mas lá no início eram duas barras, para ser bem diferente mesmo do Windows. Já o KDE ele fez uma proposta diferente. O KDE falou, gente, nós precisamos trazer o usuário que é habituado com o Windows para cá. Então ele criou uma cara bem igual ao do Windows, só que em vez de ter um menu iniciar, chamava de menu K. E aí trazia exatamente o mesmo layout, a mesma disposição. Hoje, o que você tem? O GNOME ele é uma interface que preza pelo meio termo, elegância e desempenho. O KDE ele preza pela elegância, ele quer ser bonito, ele quer ser todo enfeitado. Consequência, ele se torna meio pesado, lento. XFCE é o oposto do KDE. Ele não quer saber da coisa bonitinha, ele quer saber da coisa funcionando e rápido. Então é a interface mais básica. Ela lembra muito, visualmente, a interface do Windows 95, aquela tela com os menus cinza, sem efeitos gráficos. Isso torna mais rápido, porque usa menos desempenho do computador para poder exibir as telas. A Unity foi uma remodelagem do GNOME. A Unity ela pega o GNOME e faz ele todo de novo, redesenha em JavaScript, com a intenção de ser mais rápido, só que a estrutura dela visual não agradou muitos usuários. Tá? O Ubuntu, ele tinha como referência essa distribuição, ela usava o GNOME, e ela passou a usar a Unity, e foi justamente ali que o Linux Mint ganhou espaço, porque ele usava a opção do Mate e do Cinnamon, que não eram as versões mais recentes do GNOME, porque essa também não estava agradando. Então foi assim que o Linux Mint ganhou espaço no mercado. Agora você percebe que tem uma série de nomes diferentes aqui importantes. Então, Mate, Cinnamon, Unity e as suas características, e a importância desses três primeiros é a maior de todas. Entendendo que XFCE é a interface mais clean, mais leve, para que tudo funcione dentro dela.
Outro ponto importante que a gente precisa estudar do Linux são os seus diretórios. Por quê? No Windows você conhece fácil, eu tenho a pasta do usuário, tenho a pasta de arquivos do programa. Então isso também pode ser cobrado do Windows, mas do Linux tem a sua importância porque é o que sobra para cobrar. Não tem muitas coisas a serem cobradas. Então isso aqui é muito importante e tem mais do que no Windows. Então nós temos aqui a estrutura de diretórios, também chamada de árvore de diretórios Linux. O importante é que essa ideia de árvore traz uma noção. Ela traz a noção de que existe uma raiz, porque uma árvore, ou seja, a partir do qual eu vou emaranhar a coisa toda. Então tenho lá um ponto, dentro dele eu vou ter outros elementos, outras pastas, outros documentos e assim por diante. E essa proposta é que justamente vai emaranhando a coisa, e se você fosse virar, seria a ideia de uma árvore. Então, a raiz é onde começa a árvore, só que pegando ela de ponta cabeça. O diretório raiz do Linux é o barra. Muito cuidado por aqui. Por quê? No Windows, lá dentro do sistema Windows, o diretório raiz é o C2 pontos, barra invertida. E aí o ponto crítico. No Windows a gente usa a barra invertida, no Linux a barra normal. Então cuidado com questões que perguntam sobre o caminho para acessar algum arquivo ou pasta em comparação Windows e Linux, ok? E aí você tem que saber alguns nomes. Eu coloquei algumas no seu material, você tem mais algumas detalhadas ainda. Então você tem lá o diretório barra home. Destaque, tudo minúsculo com exceção deste S. Esse S é a única letra maiúscula que você tem. Todas as outras são minúsculas porque o Linux é case sensitive. Então, barra home é equivalente à pasta arquivos de programa. Equivalente à pasta do usuário. Arquivos de programa é a pasta barra bin. Eu sublinhei ela e ficou na cabeça. O que acontece é justamente que o barra home tem a pasta de cada usuário. Então pensa assim, lá na pasta users do Windows, você tem a pasta de cada usuário. Aqui também, cada usuário está ali. Então tem o João e a Ana. Tem uma pastinha do João e uma da Ana dentro desse diretório barra home. Então eu posso ter na prova indicado assim, o caminho, ou já de cara só assim, barra home. Então dentro do barra home, você tem lá a pasta de cada usuário, dentro da qual você tem as pastas de documentos, imagem, vídeo, bem similar à pasta do Windows. Tá? Então a ideia dentro é igual, mas cada usuário tem a sua pasta ali. De um modo geral, é o diretório dos usuários. O barra root, ou simplesmente o diretório root, é o diretório de um usuário particular que existe no Linux. O Linux, toda vez que você instalar o Linux, com exceção de uma distribuição, adivinha quem que é a exceção? O Ubuntu. Toda distribuição Linux, com exceção do Ubuntu, na hora que você vai instalar, ele vai criar o usuário denominado root. Ele cria um usuário com esse nome. E ele vai pedir para você digitar uma senha para esse cara. O nome do usuário é root. E aí você vai digitar essa senha. Depois disso, ele vai pedir para você criar outro usuário. O Ubuntu ele não faz essa etapa. Ele já cria um usuário direto. Então, cuidado com essa distinção, essa particularidade do Ubuntu sobre o usuário de nome root. Quem é esse usuário? Ele é como se fosse o usuário powerful, mega, hiper. É o cara que tem o poder de fazer tudo. É o super usuário dentro do Linux. E ele tem uma pasta só dele. Por quê? Por mais que você, imagina que exista lá o usuário João, e esse usuário João dentro do Linux tenha poderes de administrador, poderes de super usuário. Ele não consegue alterar a pasta do root, porque só o root pode alterar suas coisas. Então, o usuário João, sendo administrador, ele vai conseguir acessar dados de outros usuários ali, né, que não estejam criptografados tranquilamente. Mas a do root ele não consegue, porque só o root consegue acessar as suas coisas. E não é interessante que o usuário, no dia a dia, trabalhe com este perfil. Que você vai lá e loga, eu vou usar só o root, então não tem por que criar outro nome de usuário. Porque o root tem muitos poderes. E isso torna muito vulnerável para que alguma prática seja feita e você não perceba. Então, esse usuário deve ser usado com bastante restrição, só em caso de extrema necessidade. Barra boot, olha uma letrinha de diferença. Barra boot é o necessário para fazer o boot do sistema operacional. Então ele tem ali os arquivos básicos do kernel, arquivos básicos para carregar o sistema operacional para a memória RAM e ele fique funcionando ali adequadamente. Então é isso que tem no barra boot. Barra bin são os binários. Esses binários são o que a gente chama de executável no Linux. Então são executáveis, sim. Esses arquivos, eles vão estar dispostos aqui dentro do barra bin. Para quê? É como se fosse a pasta arquivos de programa. Essa é o arquivo de programa do Windows, onde que lá estão os programas instalados. Sim, o que tem de a mais aqui no nosso conceito é entender que além dos executáveis, você também tem ali os comandos.
Sim, os comandos que você digita no terminal, a descrição de como eles vão funcionar, o que eles vão fazer, está aqui dentro de toro/bin. O sbin é justamente para a mesma coisa, só que o S indicando que o que está ali dentro são aqueles que exigem algum critério, algum poder a mais, que exijam que você possa ser um administrador, porque são arquivos e comandos que o sistema vai executar. Então, por isso o sbin, vem de system, então os binários do sistema. E aí o /lib. /lib tem as bibliotecas do kernel, ou seja, aqueles comandos, aquelas funções, aqueles recursos que mais de um programa que esteja ali instalado no Linux possa querer usar. Para que eu não tenha que colocar essa estrutura dentro de cada programa, eu coloco numa biblioteca, dentro de um arquivo, então 5, 10, 15 programas diferentes podem usar esse mesmo, sem que eu tenha que ficar duplicando dados. Essa é a intenção das bibliotecas. E dentro do Linux é o /lib. É equivalente a gente dizer que você está falando das DLLs do Linux, do Windows, né? Lá dentro do Windows você tem os arquivinhos chamados DLL. Pois é dizer que essa pasta lib é onde você vai ter arquivos similares a DLLs do Windows. Você tem o /dev, esse aqui cai com bastante frequência em prova. Ele vem de devices, driver. É ele que vai guardar os drivers dos dispositivos, informações sobre como as peças funcionam de fato. O /etc guarda as configurações do sistema operacional, então é ali que eu vou ter recursos para dizer, olha, como é que funciona, quem quer a sequência de boot, tem várias coisinhas ali. E o legal é que como o Linux é aberto, é software livre, você vai perceber que a maioria das configurações, na verdade, são arquivos de texto que você vai lá e altera, usando um editorzinho de texto básico, tipo bloco de notas. Pô, mas é tão simples assim? É. Enquanto que no Windows ele tenta esconder de tudo quanto é jeito, ele usa registro, ele usa isso, aquilo. No Linux ele não tem essa preocupação. O Linux ele é aberto, então ele é bem simples. E são arquivos abertos que você pode editar. Basta saber o que vai acontecer quando você alterar ali dentro. E a pasta temp, que seria literalmente a pasta temporária, que vai guardar os arquivos temporários de forma muito similar ao que você tem dentro do Windows. Outro carinha que a gente precisa conceber aqui são os gerenciadores de arquivo. Então, primeiro, a gente falou da estrutura de diretórios, das pastas, como elas são definidas, e aí você tem os programas que você vai utilizar para poder acessar essa estrutura, para navegar entre os arquivos e pastas. Nós estamos falando do gerenciador de arquivos. O que é um gerenciador de arquivos? O gerenciador de arquivos, ele é um programa que vai ser equivalente ao Windows Explorer do Windows, que é também um gerenciador de arquivos. Agora a gente tem 3 nomes principais no universo Linux. Você tem o Konqueror, que é o mais perigoso. Por quê? O Konqueror, ele é um gerenciador de arquivos, mas ele tem lá dentro das suas configurações, que podem ser editadas lá no menu arquivo, para você ativar um chamado modo navegador. Então sim, ele também pode ser usado como navegador de internet, mas tem que ativar, não é nativo. Outro é o Nautilus, né, que é utilizado no universo do GNOME, e o outro é o Dolphin. Existem outros, esses aqui são os mais populares. É software livre, alguém vai lá e fala, não gostei do jeito que funciona, quero outro. Então você tem essa liberdade. Então, Konqueror, Nautilus e Dolphin, você tem que saber que são gerenciadores de arquivos. Permite você navegar entre os arquivos e pastas. E é uma regrinha, né? Você percebeu o que eu falei antes, né, do KDE. Todos os aplicativos, né, que você tem, não todos, né, mas é uma convenção de que os programas, aplicativos, estruturas que foram feitas para serem executadas no ambiente KDE, para serem rodadas ali dentro, levem o nome iniciado com a letra K, para que fique mais evidente que são para o ambiente KDE. O GNOME tem algumas coisas que fazem algo assim. Exemplo, você tem o gedit, que seria o editor de texto, o bloquinho de notas para o GNOME. Você tem o kcalc, que é a calculadora para o KDE. Você tem o kedit, que é o editor de bloco de notas para o KDE. Então, algumas situações mais do dia a dia que estão ali presentes. Legal? Então, vamos olhar um pouquinho das questões que trazem esse universo nas provas? Olha ali a primeira. A respeito da estrutura de diretórios e sua principal finalidade no Linux e distribuição Ubuntu Server padrão, olha, ele está falando aqui de uma distribuição do Ubuntu pontuando em termos de servidor. Não vai fazer muita diferença, tá? É correto afirmar que /bin é o local onde são armazenados links simbólicos de arquivo do sistema? Não, link simbólico não. O que é um link simbólico? É a ideia de você criar um atalho, mas que o atalho é usado de uma forma diferente, que ele só aponta, porque você tem 2 tipos de atalho no Linux. Pois é, no Windows também, mas só usa um no Windows. O atalho do Linux, ele permite que você faça o seguinte, eu
tem um atalho que leva para o arquivo, só que se eu editar a partir desse cara ou a partir desse, ele vira 2 arquivos diferentes. Então, não era só um atalho. Agora, quando eu pego um outro tipo de atalho, que é aquele padrão do Windows, que o Windows só usa esse segundo aqui, esse outro tipo de atalho, quando eu abro, eu sempre estou abrindo o arquivo para quem o atalho aponta. Então, sempre abro quem está sendo apontado. No outro, eu consigo criar 2 arquivos diferentes. Então, essa é a distinção básica, né, que existe entre essas estruturas funcionais aí. /boot é o principal local onde ficam armazenadas as chaves criptográficas de sessão de login remoto. Nossa, nada a ver. É necessário para carregar o sistema operacional. /dev é onde que ficam os arquivos de desenvolvimento? Não. Fica onde você criar a pasta. É que ele traz a ideia de developer, né? Não, dev é devices. etc é o local onde normalmente armazena arquivos e configurações globais do sistema. Perfeito. /home é o local onde todos os arquivos binários... Não, binário é lá no /bin. Então é lá no /bin que você tem os arquivos binários. Então ficou só a alternativa D aí nessa proposta mesmo. Próxima questãozinha. No Linux, o diretório raiz, que é representado pela barra, e o diretório representado por /dev, servem para 2 funções primordiais. Ao funcionamento do ambiente, o primeiro é onde fica localizada a estrutura de diretórios e subdiretórios, ou seja, é o diretório raiz. O segundo é onde ficam os arquivos de dispositivos de hardware do computador em que o Linux está instalado. Arquivos do dispositivo seria justamente a ideia dos drivers, informações que dizem como eles vão funcionar. Os seus manuais aí, basicamente. Próxima questãozinha. Assinar a alternativa incorreta sobre o Linux. O que ele vai trazer aí para você? O Linux foi desenvolvido para realizar a função de spyware. O Linux é um sistema operacional complexo e possui muitas falhas. Por esse motivo é inseguro para a utilização. O Linux é um software livre e gratuito. O pacote Office é compatível com o Linux. O Linux é essencialmente um software bancário. Nossa, na verdade, seria a alternativa correta aqui. Não é incorreta. A questão veio como incorreta, mas não tem opção, só tem uma, né, que é correta. Porque ele é essencialmente bancário? Não. Ele é um software que vai usar o Microsoft Office. Quando ele vem aqui sem dizer qual pacote Office, tá? É Microsoft Office que ele está considerando. Então, não é compatível. É um sistema operacional complexo e possui muitas falhas. Não, ele é um sistema complexo, é estranho dizer. Se ele dizer completo, ficaria melhor, tá? Possui falhas. Pode ser que possua. Se existem é porque não sabe que ela existe. Ele é inseguro? Bom, questão de segurança. Linux, ele é considerado mais seguro que o Windows, por várias razões. E dentre uma delas é que você tem um vírus para Linux para, tipo, milhões, milhares para Windows. Né? Você fala, o Windows tem muito mais malware que ataca o Windows do que Linux. Então ele é mais seguro. Então também aqui está estranho falar que é inseguro. O Linux foi desenvolvido para realizar função de spyware? Também não. Ele é um sistema operacional. Então assim, embora ela tenha dito incorreta, é na verdade só a correta aqui. Então, portanto, a alternativa C é a nossa alternativa correta aí nesse mercado de questões. Beleza? É isso. Você tem aí questõezinhas que fazem necessário ao dia a dia e fazem alusão a provas que são de importância. Por isso, faça cada vez mais questões para ficar afiadinho na questão. Viu? A gente consegue ver até quando a questão está escrita errado só pelo fato de conhecer as questões. Por isso, treine bastante. Até a próxima.